Título desse vídeo de hoje: o coronavírus está na política. Nesse momento, esse vídeo ele vai ser transmitido pelo YouTube e que possa atingir milhares de pessoas. É porque eu falei sobre esse tema. Na verdade, esse vírus ele apareceu no mundo com o objetivo de desarticular todo o comércio do mundo. Qual é o foco desse vídeo? De quem é a responsabilidade? Por que tantas mortes? Tudo bem. Então o que está acontecendo? Todo mundo sabe que esse vírus ele partiu de uma cidade chinesa. Mas por que ele partiu daquela cidade? Onde foi a falha? Quem é o culpado? Eu não estou referindo isso ao povo chinês, porque o povo chinês, a população chinesa, ela é uma população muito maravilhosa, muito trabalhadora e tem uma grande capacidade de desenvolvimento. Estou falando isso na omissão do governo chinês. Se um vírus, na verdade, ele pôde espalhar, onde está a responsabilidade? Onde está a omissão disso? O governo chinês permitiu que esse vírus espalhasse no seu país e mais demais nações do mundo. Esta é uma realidade. Na verdade, o que aconteceu, o que de fato aconteceu? Todo mundo sabe que os governos eles têm uma tendência política muito grande, não importa qual seja o país. Então, esse vírus poderia ser detectado e ser eliminado antes que ele espalhasse. Na verdade, o que aconteceu com esse vírus? Ele atingiu todos os países da Europa, todos os países da América do Sul, e o que nós estamos vendo hoje é o quê? Até pessoas da área da saúde estão morrendo, médico, enfermeiro. Aqueles que têm mais contato com o vírus, com o Covid-19, também estão morrendo. Então o foco desse vírus foi para destruir grandes camadas de gente. Isso é admissível que isso aconteça nos países do mundo. Mas por que tantas pessoas morrendo? Todo mundo fala, uns dizem que tem que ficar em casa para não ser contraído, outros dizem que tem que trabalhar. Na verdade, quem está com a verdade? Mas ninguém vai ao foco aonde começou o vírus. Agora, é confiável uma nação comprar produto de um país para combater esse vírus? Vou falar especificamente do Brasil. O Brasil é um país que cada governo que entra tem que dar satisfação aos Estados Unidos. E o Brasil é um país que todas as vezes que entra um governo, parece que o Brasil é mercê dos Estados Unidos da América. Isso não pode acontecer. O Brasil é um país que tem que ter característica própria. É um país que não depende de ninguém. Porque nós temos hoje no Brasil uma grande flora medicinal, nós temos ervas medicinais. Se o Brasil tivesse um centro tecnológico, uma saúde adequada, uma ciência mais evoluída, hoje o nosso material que nós temos dentro das terras brasileiras é o suficiente para combater as grandes epidemias existentes nesse país. Nós temos tantas riquezas naturais, nós temos tantas ervas naturais, nós temos tanto produto medicinal
que é pouco explorado nesse país. Por quê? Porque o Brasil nunca se preocupou com isso. Então, por isso que nós hoje estamos sofrendo essa grande pandemia. Por quê? Porque nós temos riquezas medicinais e não sabemos como usá-las. Pois bem, onde está o interesse comercial disso aí? Isso aí justamente foi criado, ou se apareceu de não sei de qual forma, de uma maneira de quebrar o comércio do mundo. Não vê? Está tampado aos nossos olhos. Eu estou direcionando esse vídeo para bolsonarista, para petista, para a população em geral do Brasil, para entender que nosso país, nós possuímos tanta riqueza que nós não era para depender nem dos Estados Unidos, nem da China, em país nenhum, porque nós temos riquezas o suficiente nesse Brasil. Mas por que essas coisas estão acontecendo hoje no nosso país? Justamente porque nós nunca desenvolvemos a nossa capacidade própria e mudar a nossa maneira de pensar. Então, esse vírus veio para o quê? Hoje nós temos um governo federal que está carregando uma carga nas costas. Por quê? Eu quero fazer uma perguntinha para você. Os estados brasileiros criou um tema hoje que tem que ficar em casa. Eu quero fazer uma pergunta à população brasileira, se você conseguiria me responder. O governo de São Paulo, Dória, ele precisa de uma cesta básica? Não. Os deputados e senadores, vereadores, prefeitos precisam de uma cesta básica? Não. Tudo isso que faz é para atingir os grandes comércios. Esse vírus veio para destruir os grandes comércios, as grandes indústrias, para desarticular todo o comércio, para que você fique à mercê desses países. E o Brasil é um país, pela riqueza que tem, o Brasil ele é um país livre para comercializar com qual país que ele queira comercializar, com a Europa ou com o Reino Unido. Então o Brasil é um país livre para comercializar com o que ele quer. O Brasil não tem que ficar à mercê a país nenhum. O Brasil não tem que comprar nada da China para combater o coronavírus, se aqui tem condições e ervas medicinais, produtos que podem ser criados dentro dessa pátria para curar as pandemias que vêm nesse país. Estou falando isso para que você entenda uma coisa. Existe muita coisa entrando nesse país que muitas vezes a população não sabe, não conscientizou disso. O Brasil é um país que ele tem que ter as suas raízes. O Brasil tem que ser um país livre e independente, porque o Brasil não é um país independente. Enquanto você ficar à mercê de Estados Unidos, em qualquer país do mundo, você ainda não foi liberto das nações. Vamos ver um pouco da história. Você foi liberto da Holanda, você foi liberto de Portugal e agora tem que ficar à mercê de um país que faz das outras nações o que eles querem fazer? Você não é obrigado a aceitar esse tipo de coisa. Estou falando isso para quem realmente é brasileiro. É brasileiro, aquele que realmente honra a sua pátria, honra o seu país e ama a sua nação. Hoje o governo carrega essa carga nas costas, por quê? Porque o vírus veio para desfazer aquilo que estava sendo feito correto na nação. Eu pergunto você, que vai sofrer daqui para frente é a população que vai sofrer. Quem está sentado no trono do governo, tanto ele
Então esse vírus veio para atrapalhar o quê? O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Veio para desfazer, veio para destruir aquilo que foi feito corretamente. Então, melhor dizendo, por quê? Porque esses governos que estão dizendo que tem que ficar em casa, as suas panelas estão cheias. Eles não precisam, estão cheios, eles têm muito dinheiro para deputado federal, por senadores, deputado estadual, não vai faltar nada. Agora, para você que é da população, precisa de trabalho, eles não estão preocupados com você. Então, desperta. Esse vírus foi criado justamente para desmontar governos federais, governos municipais e governos estaduais. Então, quando o Brasil parar com essa interferência de pessoas entrarem aqui e fazer o que quer dentro da nossa nação, aí o Brasil vai ser um país realmente livre e poderoso para desenvolver a sua capacidade e ter autoridade para ninguém ficar aqui, ficar sujeitando a nação nenhum do mundo. O país tem que ser livre de qualquer país do mundo e ter atuação comercial sem empecilho de ninguém. E que você conscientize disso. Você presta atenção no que está sendo feito. E tem um detalhe, você tem que ser despertado, entender o que está acontecendo, você brasileiro, entender o que realmente que está sucedendo nessa nação. Essas coisas foram criadas, foram inventadas, foram criadas para a articulação de governos, manobras políticas. Então tudo, você fala, observa. Fica atento no que está acontecendo. E hoje isso é uma coisa muito séria. Veio para atingir todos os setores. Desperta. Então você presta atenção. Observa o que está acontecendo. Pede mais esclarecimento sobre o assunto. Porque essas coisas têm que ter um fim. Então você analisa bem direitinho. E analisa tudo que foi falado. E observa. Existe uma manobra muito grande política por detrás dessas coisas. Com isso que sofre é o cidadão brasileiro. Porque no fundo eles não estão preocupados com você. Eles estão preocupados de encher o bolso deles. De encher os seus tesouros. As suas riquezas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e ative o sininho e compartilhe.